Desde os primeiros versículos da Bíblia, o corpo humano é exaltado como uma das criações mais preciosas de Deus, feito à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:27. O corpo não é visto como uma simples estrutura física, mas como a própria expressão da obra divina. Para os cristãos, essa visão de que o corpo transcende sua função biológica é um pilar fundamental. Ele não é apenas um veículo de carne e ossos que nos permite viver no mundo, mas uma morada sagrada, escolhida para ser o templo do Espírito Santo. Essa noção confere ao corpo um caráter inviolável e sagrado. Mas o que acontece quando o ser humano decide modificar esse corpo que foi, segundo as Escrituras, criado por Deus? Modificações corporais, como tatuagens e cirurgias estéticas, são temas cada vez mais recorrentes no mundo moderno. O desejo de alterar a aparência física é frequentemente impulsionado por motivações que variam entre estética, autoestima e até mesmo saúde. No entanto, o que a Bíblia diz sobre essas práticas? A reflexão sobre o corpo humano, à luz das Escrituras, vai muito além das questões de beleza ou vaidade. A fé cristã nos convida a questionar profundamente como tratamos aquilo que nos foi dado por Deus. Em um mundo onde as mudanças na aparência estão cada vez mais acessíveis, torna-se essencial olhar para as Escrituras em busca de orientação e entender se essas transformações honram ou violam a sacralidade do corpo. Este texto explorará o que a Bíblia realmente fala sobre modificações no corpo, com um olhar atento às tatuagens e cirurgias estéticas, questionando como essas práticas podem ser compreendidas em termos de fé e devoção cristã. A concepção do corpo como templo do Espírito Santo é central na teologia cristã. Paulo, em suas cartas, estabelece essa ideia ao afirmar em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Este versículo resume de forma poderosa a responsabilidade que o cristão tem em relação ao corpo, enfatizando que ele não nos pertence e que, por meio dele, glorificamos a Deus. O corpo, nessa perspectiva, não é uma mera estrutura biológica, sujeita às vontades humanas sem consideração. Pelo contrário, é um santuário sagrado, habitado pelo próprio Espírito de Deus. A partir desse entendimento, o cuidado com o corpo transcende questões de saúde ou estética. Ele se torna um ato de devoção, uma forma de honrar a Deus não apenas espiritualmente, mas também fisicamente. Cada ação relacionada ao corpo pode, assim, ser vista como um reflexo da nossa reverência e obediência ao Criador. Essa visão coloca as modificações corporais, como as tatuagens e as cirurgias estéticas, sob uma nova luz. Se o corpo é um templo, qualquer alteração feita nele deve ser cuidadosamente ponderada. Assim como não se modifica um santuário físico sem considerar a sua função e significado sagrado, o mesmo princípio pode ser aplicado ao corpo. Cada ação deve ser avaliada à luz de sua consequência espiritual, refletindo se está ou não em consonância com a vontade de Deus. O conceito de templo implica pureza, santidade e respeito. Ao longo das Escrituras, vemos Deus instruindo seu povo a cuidar dos lugares sagrados com extrema reverência, e a mesma expectativa é colocada sobre o corpo humano. Sendo o corpo o lugar onde o Espírito Santo reside, a Bíblia nos chama a não profaná-lo, com práticas que desonrem sua sacralidade. As modificações, por sua vez, precisam ser examinadas sob essa lente. Contribuem elas para a honra e glorificação de Deus ou, ao contrário, seguem um caminho contrário à santidade? Esse entendimento estabelece uma base sólida para as discussões
que seguirão nos próximos capítulos, especialmente em relação às tatuagens e cirurgias, mostrando que, no cristianismo, cuidar do corpo é uma forma de culto e obediência ao Criador. Uma das passagens mais comumente citadas quando se discute o tema das tatuagens no contexto cristão é Levítico de 19:28. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Este versículo parece, à primeira vista, oferecer uma proibição clara e direta sobre tatuagens. No entanto, como em qualquer interpretação bíblica, é crucial entender o contexto histórico e cultural no qual essa passagem foi escrita. Levítico foi escrito há mais de 3.000 anos, em um período em que as práticas culturais ao redor de Israel eram fortemente influenciadas por crenças pagãs. As tatuagens, naquela época, estavam frequentemente ligadas a rituais religiosos e adoração de deuses estrangeiros. Muitos povos vizinhos de Israel usavam as tatuagens como uma forma de homenagem aos mortos ou como marcas para invocar a proteção de divindades. Assim, a proibição em Levítico 19:28 pode ser vista como parte de um esforço maior para manter o povo de Israel separado das práticas idólatras dos outros povos. O objetivo principal dessas leis era preservar a santidade e a distinção do povo de Deus. Ao proibir tatuagens, Deus estava protegendo os israelitas de se misturarem com práticas que comprometeriam sua pureza espiritual. É importante notar que essa lei não trata apenas de tatuagens como conhecemos hoje, mas de qualquer forma de marcação corporal associada a cultos e rituais pagãos. Com isso em mente, surge a pergunta: essa proibição específica ainda se aplica aos cristãos contemporâneos? Para muitos estudiosos, a resposta está em como interpretamos a lei mosaica no Novo Testamento. Jesus veio para cumprir a lei, Mateus 5:17, e com ele, muitos dos preceitos do Antigo Testamento, especialmente os que se referem a práticas culturais específicas, não são mais considerados obrigatórios para os cristãos. Assim, a tatuagem, como uma prática moderna, pode não ser vista como pecado se não estiver associada à idolatria ou outros atos que desonrem a Deus. Contudo, ainda que a Bíblia não proíba diretamente a tatuagem nos tempos modernos, cabe a cada cristão refletir sobre a motivação por trás dessa decisão. A liberdade em Cristo não deve ser uma desculpa para agir de maneira irresponsável, mas sim uma oportunidade de viver de forma que glorifique a Deus em todas as escolhas, incluindo as relacionadas ao corpo. A questão das cirurgias estéticas, como a colocação de próteses de silicone, é relativamente recente no debate cristão, principalmente porque essas práticas não existiam nos tempos bíblicos. No entanto, isso não significa que a Bíblia não tenha princípios aplicáveis a essa discussão. Assim como as tatuagens, as cirurgias que alteram a aparência do corpo devem ser avaliadas à luz das Escrituras, considerando motivações e consequências espirituais. Cirurgias estéticas podem ser realizadas por diversas razões. Algumas pessoas recorrem a essas intervenções por questões de saúde, como correções reconstrutivas, após acidentes ou doenças graves. Nesse contexto, elas podem ser vistas como um meio de restaurar a dignidade e a função física, e dificilmente encontrariam resistência nas Escrituras. O princípio cristão de cuidar do corpo, preservando sua saúde e bem-estar, poderia ser invocado para justificar esses procedimentos. Por outro lado, quando as cirurgias são motivadas exclusivamente por vaidade ou pela busca de aceitação social, elas levantam questões morais mais complexas. A Bíblia é clara em várias passagens sobre os perigos da vaidade e da busca por beleza superficial. Em Provérbios 31:30, por exemplo, é dito que a beleza é enganosa e a formosura é passageira.
mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Esta advertência nos leva a refletir sobre as prioridades e valores que orientam nossas decisões. Se a modificação corporal é feita com a intenção de alcançar um padrão de beleza ditado pela sociedade e não pela necessidade de saúde ou funcionalidade, isso pode ser um sinal de que o coração está voltado para valores mundanos. A grande questão que surge, portanto, é a seguinte: modificar o corpo por meio de cirurgia estética glorifica a Deus ou satisfaz uma necessidade pessoal de aprovação e conformidade com padrões externos? A resposta para isso pode variar de pessoa para pessoa, dependendo da motivação e do discernimento espiritual. Assim como nas tatuagens, a decisão de realizar uma cirurgia estética deve ser tomada com reflexão, oração e orientação divina, considerando se ela está alinhada com os princípios de santidade e respeito ao corpo. A Bíblia pode não abordar diretamente as cirurgias estéticas, mas os valores que ela prega, como modéstia, humildade e a rejeição da vaidade, são guias fundamentais para os cristãos ao considerar modificações corporais desse tipo. No Novo Testamento, a ideia de liberdade em Cristo é enfatizada de maneira clara. Paulo, em 1 Coríntios 10, 23, afirma: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Essa passagem resume a abordagem cristã à liberdade, especialmente em questões que não são explicitamente proibidas ou ordenadas nas Escrituras, como tatuagens e cirurgias estéticas. Mesmo que algo seja permitido, a pergunta que o cristão deve se fazer é: isso é benéfico para minha vida espiritual? Glorifica a Deus ou apenas satisfaz desejos pessoais? A liberdade em Cristo é um dom precioso, mas é também uma responsabilidade. Embora tenhamos liberdade para tomar decisões sobre nossos corpos, essa liberdade não deve ser usada para satisfazer impulsos carnais ou vaidade. Gálatas 5,13 nos adverte a não usar da liberdade para dar ocasião à carne, lembrando que nossa liberdade deve ser exercida em amor e serviço ao próximo, e não para atender às vontades do ego. Quando se trata de modificações corporais, a reflexão deve ir além da simples questão de posso fazer? O cristão deve se perguntar: devo fazer isso? Essa mudança no foco da pergunta é crucial. Enquanto a Bíblia pode não proibir expressamente tatuagens ou cirurgias, cabe ao cristão discernir se essas práticas são compatíveis com uma vida que busca glorificar a Deus. Há também o aspecto de edificação. Paulo lembra que nem tudo que é permitido traz crescimento espiritual ou constrói a fé. A verdadeira liberdade cristã não reside em fazer tudo o que se pode, mas em fazer escolhas que refletem nossa fé, amor a Deus e compromisso com seu propósito. Portanto, ao considerar qualquer modificação no corpo, o cristão deve ponderar se essa decisão está alinhada com o propósito divino e se edifica tanto a si quanto àqueles ao seu redor. Liberdade em Cristo não é licença para agir sem pensar nas implicações espirituais e morais de nossas escolhas.